a abrangência do mundo digital. Você sabe até onde chega o Facebook, o YouTube e a sua imagem? Será que em nome da liberdade, da agilidade, tudo pode aparecer, tudo pode acontecer nessa velocidade incrível? Daqui a pouquinho a gente vai tentar explicar tudo isso aqui no Ponto de Equilíbrio. Empresários vêm apostando cada vez mais nas redes sociais para divulgar seus negócios e atingir um público mais segmentado. A fim de estreitar laços com consumidores, essa tem sido uma forma diferenciada de oferecer produtos e serviços. Além disso, a visibilidade se torna muito maior devido ao número de pessoas alcançadas com apenas um clique. Você passa mais tempo na internet ou na televisão? Na internet. Na internet. Internet, certeza. Na internet. Na internet. Acho que na televisão. Televisão. E na internet, você usa mais o YouTube ou o Facebook para se distrair? Facebook. YouTube. Eu uso os dois, mas para me distrair muito mais o YouTube. Facebook. O Facebook, né? Facebook. Facebook. Na sua opinião, qual dos dois oferece mais visibilidade para as pessoas e para as notícias? Aí eu acho que o Facebook. O Facebook tem uma ligação maior entre todo mundo, né? Para as notícias, eu acho que o Facebook. Eu uso mais o YouTube para clipes musicais e tal, né? Acredito que o Facebook. YouTube. Eu acredito que o Facebook. Eu acho que pelo Facebook você tem mais opções. E estando lá você acessa vídeos interessantes do YouTube da mesma maneira. Acho que o Facebook, porque tem um maior número de pessoas, eles conseguem trocar informações. No programa de hoje, o pastor Denis Munhoz e seu convidado falaram um pouco mais sobre divulgação digital. Você não pode perder. Márcio Ogata é formado em jornalismo pela Universidade Metodista. Fez parte da primeira equipe do portal IG, onde ocupou o cargo de editor-chefe de esportes. Integrou o início da equipe do atual Globo Esporte. Trabalhou na Top Esportes, criadora do canal Esporte Interativo. Passou ainda pelo Esporte TV e também pela revista Placar, da editora Abril. Foi editor-chefe dos programas de esporte e do Leitura Dinâmica da Rede TV. Márcio Ogata é diretor dos conteúdos produzidos pela MB Press Branded Content e responsável pelos projetos ligados a Branded Content e marketing digital. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Márcio Ogata. Ele é especialista em marketing digital. Márcio, obrigado por ter aceito o convite, um prazer te receber aqui. Obrigado, doutor Denis. Um prazer enorme estar aqui também. Então vamos falar um pouquinho das mídias sociais, de internet, desse novo tipo de marketing digital, de divulgação. E muitos questionam, principalmente aí no exterior, a gente vê com um pouquinho mais de frequência, né? Sim. A gente nota a TV convencional, né? A TV aberta, a RTV, né? Que eles chamam lá fora, a nossa TV aberta, que não paga nada aqui no Brasil, ela parece que ela vai perdendo um pouco de força. E as mídias sociais, internet, principalmente com o público mais jovem, vem ganhando cada vez mais espaço. É um fenômeno irreversível? Acredito que são mídias complementares, mas isso que o senhor falou é absoluta verdade. Nos Estados Unidos, por exemplo, há um estudo que o horário nobre da TV americana, tanto com a TV aberta quanto os canais a cabo, o público entre 18 e 49 anos, o público do YouTube é maior do que o público nas TVs abertas ou a cabo. Ah, já é maior? Já é maior. Isso, nessa faixa de horário, no horário nobre, já é maior. Então, isso já mostra a força de uma plataforma como o YouTube. E hoje, cada vez mais, as empresas estão buscando isso, o surgimento de fenômenos midiáticos via YouTube. Então, acho que é um processo irreversível, mas não vejo algo como o YouTube vai matar a televisão. Vai ficar no lugar da TV. Não, eu acho que são mídias complementares, desde que a TV e as emissoras entendam isso, né? Entendam que o YouTube pode ser uma plataforma muito atraente para trazer novos telespectadores. Eu conversava recentemente com um outro entrevistado que veio falar sobre marketing digital político. Sim.
nessa área que também cresceu demais. E hoje ele falava da importância que o candidato que não se convencer do marketing digital vai ficar para trás. Claro. Ele vai ficar para trás. Ainda mais com a nova lei, né? Exatamente. Sim. Então, e nós falamos um pouquinho sobre isso daí. E ele acha que hoje essa força que vem dos jovens, ela vai ganhando cada vez mais espaço, porque é muito difícil hoje a pessoa que não tem um mínimo de afinidade com a internet. Sim. Tem pessoas que eu conheço que até 3, 4, 5 anos atrás falavam, eu não vou, já tenho idade, não quero aprender nada sobre isso. E hoje estão lá, estão com o WhatsApp, estão com o YouTube. Mas uma parte que me preocupa um pouco, e essa parte de marketing envolvida, é um pouquinho da privacidade da pessoa também. Claro. Né? Porque hoje em dia, qualquer um, ele grava uma cena, ele coloca na rede social, coloca no canal dele do YouTube, ou manda para alguém pelo WhatsApp, etc. E aquilo viraliza de uma forma terrível. Como você acha que se iria estabelecer esses limites? Há uma grande discussão, não só aqui no Brasil, mas fora também, sobre essa questão da privacidade. As grandes empresas, elas são notificadas sempre, o Google, o Facebook, são notificadas constantemente por conta dessa violação dos direitos. Então, é difícil também, ao mesmo tempo, você restringir a atuação do usuário, porque o usuário hoje nada mais é do que um criador de conteúdo. E aí, voltando até o que nós começamos o bate-papo, hoje, anteriormente, as TVs dominavam a criação de conteúdo. Hoje, qualquer um pode criar, você, eu, qualquer pessoa pode simplesmente criar uma websérie com seu celular. Então, assim, acho que esse limite ainda é uma discussão que vai, acho que durar muitos anos ainda, até encontrar um ponto realmente que equilibre todas as frentes. E a parte de seguidores é uma coisa assim, a gente hoje, para dimensionar, fica até meio difícil, mas tem pessoas ali com 1 milhão de seguidores, e várias. Pessoas com 500 mil, então, muitas. Artistas, pessoas famosas, ou de repente, um camarada que colocou um vídeo lá e viralizou, ele tem 500 mil seguidores. Só para você ter uma ideia, há 15, 20 anos atrás, para você conseguir atingir 500 mil pessoas, sim, era uma coisa muito séria. Só para você ter ideia, os maiores jornais do Brasil, hoje tem menos até, mas no auge eles tinham uma tiragem diária, estamos falando de Folha de São Paulo, o Globo, o Estado de São Paulo, uma tiragem diária de 200 e poucos mil exemplares. Sim. Diária no país inteiro. E hoje, de repente, você vê um camarada colocar lá um vídeo no YouTube, ele tem 500 mil de seguidores. Números do YouTube. Hoje no YouTube, mais ou menos 1 bilhão de pessoas no mundo todo passam pelo YouTube, de alguma maneira. 1 bilhão? 1 bilhão. E no próximo minuto aqui do nosso bate-papo, 500 horas de conteúdo serão postadas no canal. Então, aí já dá para ter uma dimensão do tamanho que é o YouTube, da força que tem. Então, assim, hoje você consegue atingir muitas pessoas com um tipo de conteúdo no vídeo, no YouTube, de uma maneira que anteriormente você não conseguia. E o melhor de tudo, na minha opinião, é o quê? Você consegue mensurar. E aí questão, aí a gente entra na questão dos anunciantes. Para um anunciante, é muito mais vantajoso hoje, claro que a TV ainda é um tiro de canhão, mas você conseguir mensurar, mostrar a tua mensagem exatamente para o público que você quer, o público que vai te consumir, é muito mais vantajoso. E você não desperdiça tanto dinheiro assim, né? Porque isso de audiência, eu trabalho em televisão há quase 25 anos. Então, esse instituto atual, o Ibope, sempre foi um instituto muito questionado. Algumas redes concordam com ele, outras não. Agora nós temos um serviço aí concorrente de uma alemã, uma empresa alemã que está tentando se implantar aqui no Brasil. Mas sempre tem o questionamento, será que esse programa teve essa audiência mesmo que falar? Quem tem pouca audiência reclama que tem pouca audiência. Quem tem muita audiência concorda e fala que deveria ser a mais. Agora, a vantagem do YouTube é o que você falou. Ali você vai clicar e você vai ver quantos usuários, quantos viewers estão assistindo aquele vídeo naquele momento ou que assistiram nos últimos 2 meses. E aquilo é inquestionável. E o YouTube tem métricas que você consegue mensurar para o anunciante, o tempo. Então, assim, o usuário clicou naquele vídeo, ele assistiu somente 5 segundos. Ele consegue contabilizar isso. Não, ele foi até o final. Então, isso também dá um poder para as empresas poderem negociar de uma maneira muito melhor
as suas cotas de patrocínio. É muito mais vantajoso. Queria que você explicasse para o telespectador como funciona, porque às vezes as pessoas não entendem o seguinte: poxa, um canhão desse chamado YouTube e não me cobra nada. Eu coloco lá meu material de graça, é só eu mandar dentro das características que ele exige, e ele deve ter uma estrutura muito grande, um custo operacional grande. Como é que funciona essa relação do YouTube chegar a um ponto de não cobrar nada do usuário final, sobreviver e ganhar milhões e milhões de dólares e ainda ter o respeito da mídia? Eu acho que assim, o cobrar nada é entre aspas. Exato. Porque não pagou ali, não enfiou a mão no bolso lá para pagar. Mas há uma cobrança indireta ali. O YouTube se notabilizou por ser um grande depósito de vídeos e ele é o pioneiro disso. Enfim, hoje, por exemplo, o Facebook tem tentado entrar nessa seara dos vídeos, tanto que a timeline de qualquer pessoa o telespectador pode perceber. É vídeo atrás de vídeo. Então, quer dizer, o Facebook se posicionou dessa maneira. O YouTube, eu acho que assim, ele consegue se monetizar muito com essa questão das empresas. As empresas cada vez mais estão investindo em publicidade dentro do YouTube. Ainda acho de maneira errada. Acho que muitas empresas ainda estão dentro daquela mídia convencional. Ou seja, vou criar um canal de YouTube para minha empresa, mas vou colocar a peça de 30 segundos que a minha agência fez na televisão. Não pode ser assim, tem que ser diferente, público diferente. Isso que a gente estava falando, o usuário do YouTube é muito mais exigente do que até o cara da televisão. E a outra parte, por exemplo, a agência de propaganda, quando ela olha para o YouTube, como é que ela encara? Ela fala, aí realmente é uma ferramenta que eu posso investir mais para um público específico ou não? Ou ela vai... Porque a TV aberta é aquela história. Tem um publicitário, amigo meu, que ele sempre costuma falar que TV aberta é bezetacil na veia, né? Pega tudo. Exato. Entrou ali, abrange do norte a sul, leste a oeste, etc. As outras mídias são um pouco mais dirigidas. Como é que o publicitário está olhando hoje para o YouTube? Olha, eu vejo assim, as agências ainda elas estão muito, muito apegadas ao modelo tradicional. Da TV aberta. Da TV aberta. Então, assim, acredito que aos poucos algumas ações que vão dando certo, experiências de mercado, as agências estão começando a abrir os olhos e mostrando para o seu cliente, o anunciante, que vale a pena investir no YouTube. Mas ainda eu acho que é um processo muito lento. Deveria estar, talvez, num estágio, num nível acima, mas ainda... Aí, assim, é uma crítica que eu sempre faço às agências. Acho que as agências, se elas não mudarem esse paradigma, esse conceito delas, elas logo, logo vão morrer. Porque, assim, já não faz muito sentido na era da internet, onde você tem o consumidor final, que é o cara que assiste o YouTube, está no Facebook, ele é impactado por uma campanha. Se você tem um intermediário, se você tem, mesmo que você seja uma grande empresa e não tem uma equipe interna para fazer isso, já não faz tanto sentido você ter uma agência nos moldes tradicionais. Ou as agências se reinventam, ou eu acho que elas correm o risco, sim, de um enxugamento muito rápido no mercado. É o que tem acontecido. Eu li recentemente, nos Estados Unidos, a verba destinada à internet, ela vem crescendo nos últimos 10 anos de uma forma, assim, muito maior do que a verba destinada pelas agências à TV aberta. Inclusive, sim, me parece que no ano passado, já praticamente houve um empate técnico ali, das agências distribuindo. Isso. E uma outra coisa, é lógico que está associado, porque lá a internet é muito boa, claro, né? A potência é boa. Então, as televisões... Eu cansei de ver na casa das pessoas nos Estados Unidos, as pessoas ligando a televisão e acessando o YouTube para assistir um programa, sim, não a TV aberta. Mas ele já vai para a internet. Eu vou dar um exemplo pessoal. As minhas filhas, elas praticamente não assistem TV aberta. Eu também, eu tenho uma filha de 20 anos já, mas eu acompanho desde assim, dos 12, 13 anos. Para ela, praticamente, se a TV aberta não existisse, não faria muita diferença. Nenhuma diferença. Já é o costume, né? Quer dizer, essa geração, daqui a 10 anos, é a geração que vai estar decidindo para onde o dinheiro vai. Onde o dinheiro vai. Então, por isso que é muito perigoso, principalmente para as emissoras de TV, se elas não se reposicionarem e entenderem mesmo. Acho que até no Brasil demoraram um pouco, mas elas agora começam a entender que não é uma concorrência, é uma complementação. Acho que você ter um canal legal no YouTube, com conteúdo bacana, vai somente alavancar o produto mais bem acabado que você tem na TV.
E qual o conselho que você passaria à pessoa que está nos assistindo agora e de repente ela está disposta a investir no YouTube ou investir numa mídia digital, ela tem um negócio dela pequeno, médio, e ela acha que chegou o momento dela divulgar, quais os passos que ela deve seguir? A primeira coisa que eu sempre falo é feito é melhor que perfeito. Então, assim, faça. Hoje o YouTube é uma oportunidade que você, apenas com uma câmera de celular, os celulares hoje cada vez melhores, né, na questão de imagem e tal. HD, etc. Você consegue gravar, você pode mostrar o seu produto, você pode mostrar o que você faz de uma maneira muito legal e atingir um público maior. Porque, assim, o ponto de venda tradicional, digamos, num negócio tradicional, uma loja de roupas, uma concessionária, enfim, cada vez mais as pessoas não vão ao ponto de venda, ou se elas vão ao ponto de venda, elas vão ali já para um momento de compra. Exato. Já fizeram a pesquisa, então, né? E a internet, ela possibilita exatamente isso, você pesquisar. Então, quanto mais informações você dá sobre um produto, um vídeo sobre uma roupa diferente, um corte assim, assado, isso vai ajudar demais na venda. Então, assim, o YouTube ou as outras mídias sociais, elas são muito importantes para alavancar negócios. Eu acredito muito nisso. E a produção do conteúdo? Olha, a produção do conteúdo, assim, eu acho que, claro, o YouTube, além de toda essa potência que ele também é um depósito de muita porcaria, não tenha dúvidas, né? Ele era um site, quando ele começou, era um site de gatinhos, né? Todo mundo filmava gatinhos, cachorrinhos fofos e tal. Uma foto. E aí ele foi se transformando tal, e agora ele tem essa pegada muito de negócios, que não é tão bem explorada ainda, mas tem uma pegada de negócios. Agora, a produção de conteúdo, eu acho que assim, vai muito do que você tem para vender. Acho que o empreendedor aqui no Brasil, ele tem tantas dificuldades, né? Que a gente sabe, leis e tudo mais, impostos. E essa maneira de trabalhar o seu produto, a sua divulgação, por meio do vídeo, ela é fundamental, ela é importante. E eu acho que não exige uma sofisticação, por exemplo, como a gente tem aqui. Acho que, como eu falei, um celular hoje você consegue fazer muita coisa. É bem mais informal, né? E é verdadeiro. Porque mostra o teu negócio. E as pessoas estão buscando verdade, cada vez mais. O YouTube, às vezes, ele acaba passando, eu digo aí até para quem se vale dele, uma falsa sensação de liberdade, né? Excessiva. Então, por que eu digo isso? Porque eu vi empresas usando músicas sem ter autorização, fundos musicais, imagens de pessoas famosas. Quer dizer, não é porque ele está no YouTube que ele não vai ter uma fiscalização, ele não vai ter uma observação. É que ainda a internet é um pouco terra de ninguém, né? Eu li até recentemente, nos Estados Unidos, o YouTube deve pagar mais ou menos quase 100 milhões de dólares em direitos autorais ligados à música, de pessoas que utilizam, fazem vídeos usando trilhas de outros e tal. Ainda é uma terra de ninguém, não só o YouTube, mas a internet no geral, infelizmente. Por isso que essa questão do conteúdo, um conteúdo original, vale muito, vale demais. Então, o telespectador que tem ali uma ideia de negócio ou já tem um negócio, pode usar uma câmera de vídeo, uma câmera de celular, para mostrar o que faz de uma maneira verdadeira e única. Qual o ramo de atividade, não sei se vocês têm essa pesquisa aí, mas qual o ramo de atividade que mais está se valendo do YouTube? É prestação de serviço, comércio, indústria? Como ela funciona? Olha, acho que aí você ainda não tem nada preciso. Acho que quando você olha o YouTube de fora, tem uma falsa impressão, que, como você falou, de, por exemplo, o sucesso, o cara vai criar um canal, vai ficar milionário, que é o caso dos YouTubers aí, que a gente tem frequentemente na mídia em geral. O YouTuber, ele cria um canal para a pessoa, é isso, dentro do YouTube? Não, você mesmo cria um canal. Você mesmo, com uma conta vinculada ao Google, você cria um canal. Certo, mas, por exemplo, profissionais como você, qual é a atuação específica entre a empresa e o YouTube? Como é esse interface? No caso do Grupo de Inteligência, o que nós fazemos? Nós pegamos pequenos produtores de conteúdo de negócios e
usamos todas as nossas técnicas para criar um conteúdo bacana no YouTube, vídeos explicativos, vídeos de como se faz, como que você pode criar alguma coisa. Então, assim, a gente dá um suporte para esses pequenos e médios empreendedores. E aí, outras contas maiores que nós temos, aí já é uma produção mais sofisticada, enfim, já mais próxima do que a gente tem aqui. Por exemplo, a pessoa que tem... Vamos pegar um exemplo. Nosso telespectador está ouvindo, ele tem uma pequena padaria ou um pequeno comércio ali de doce. E, de repente, ele quer colocar isso daí no YouTube de uma forma mais eficaz. Ele te apresenta o produto que já existe e você bola uma ideia em cima daquilo. Isso. Por exemplo, nesse exemplo que você citou, eu mostrarei os bastidores, por exemplo, de uma doceria com doces... saborosos, tal. Como é que se faz? Como é que se produz aquele brigadeiro que é super vendido? Mostrar esses bastidores, porque as pessoas estão interessadas também em saber como é feito, como é a produção e se eles podem até replicar em casa, né? Se é possível replicar aquela receita em casa. Quer dizer, ele é um canal dele dentro do YouTube. É um canal dele dentro do YouTube. É desenvolvido para isso. É uma página do Facebook, enfim, que ele tenha, enfim. É ali a casinha dele. Então, ele vai colocando os conteúdos que ele produz, os conteúdos que ele tem, e vai conversando. É o que eu sempre destaco. O fundamental de tudo em marketing digital é o quê? A conversa que você tem com o cliente. Você não pode simplesmente, cria um vídeo aqui, e esquece de dar o feedback, de responder uma dúvida. É um cliente mais exigente? Da internet? Totalmente, totalmente. Porque hoje as informações que nós temos são muito maiores do que há 20, 30 anos. Então, eu costumo sempre brincar. Na época dos meus pais, a lista telefônica era o Google de hoje. Quer dizer, você precisava de uma farmácia, você ia na lista telefônica, páginas amarelas e achava. Hoje você tem um problema no pé, você dá um Google para tentar resolver. Não é o correto, mas é o que normalmente as pessoas fazem. Então, está tudo ali. O Google, vamos falar um pouco dessa empresa aí, que é um fenômeno, né? Se você analisar, é uma coisa inacreditável. Ela se reinventa a cada dia? Ela se reinventa. Por exemplo, com o próprio YouTube, ela está trabalhando um reposicionamento que é o noticiário nos Estados Unidos hoje, que eles querem reposicionar o YouTube como uma rede social e não apenas um depósito de vídeos. Então, por quê? Porque o Google viu que o Facebook meio que foi atrás do filão do YouTube com os vídeos. Então, a ideia do Google é colocar o usuário dentro de uma rede social do YouTube para que ele não saia tanto ali daquele espaço. Porque hoje você só consegue colocar vídeo ou você escrever uma resenha e nada além disso. Então, assim, se reinventa todo dia, não tem como, porque esse mercado é tão dinâmico, o que está valendo hoje pode não estar valendo amanhã, né? E a própria, agora, a hipótese dentro do Facebook, vocês fazer uma transmissão ao vivo. Sim, isso realmente mexeu, né? Mexeu. Porque você hoje consegue impactar, agora, podemos fazer uma transmissão ao vivo aqui, impactar 3 mil pessoas, 10 mil pessoas. E com um simples toque, dependendo da banda, você tem que ter uma banda boa, claro, mas ajudou de uma maneira a você aproximar tanto as empresas com o seu cliente final. Você falou no assunto aí que é um dilema no Brasil, a história da banda boa, a internet boa, né? Eu acho que nos Estados Unidos a coisa evoluiu mais em função também da qualidade da internet. Sim. Né? Porque lá realmente é um serviço muito bom, ele é mais barato que o nosso. A internet nos Estados Unidos, mesmo fazendo a conversão em dólar, é mais barata que no Brasil e muito mais potente, muito mais eficiente. Raramente você tem problema lá de queda, saiu, isso aí praticamente é zero lá. Você acha que no Brasil a gente poderia estar andando muito mais rápido se essa internet acompanhasse essa velocidade? Não tenha dúvida, porque limita. Você saindo talvez das grandes capitais do país, você tem diversos problemas. Enquanto não houver um ajuste, realmente melhora de qualidade nesse problema, vai ser difícil. Aqui em São Paulo mesmo, um convidado estava me falando que ele veio para a entrevista, ele falou que ele tentou usar a internet aqui chegando de Sorocaba e São Paulo e passou mais de 12 quilômetros sem sinal. Quer dizer, aqui, nós estamos falando de São Paulo. Maior centro do Brasil, centro econômico, o coração do Brasil aqui financeiro,
A 12 quilômetros de São Paulo você não estava com sinal de internet. Eu estive no Rio de Janeiro para a Olimpíada, a mesma coisa. A internet não funcionava em determinados pontos onde tinha muita aglomeração de pessoas. Não funcionava. Simplesmente. Você acha que aí... O que eu vejo, por exemplo, nos outros países, a coisa também funciona melhor porque tem uma oferta muito... A competição, a concorrência é muito maior. Sim. Lá, você recebe carta toda hora de 10, 15 empresas querendo que você mude para lá, oferecendo um serviço melhor. A concorrência no Brasil ainda não é muito pequena nessa área? Totalmente. Acho que se você tiver uma oferta maior, com certeza a gente vai encontrar propostas melhores, né? Então, acho que essa questão da banda é algo muito crítico ainda. A gente percebe que as empresas, as grandes empresas ainda relutam um pouco, às vezes, de usar a internet como uma plataforma, exatamente por isso. Não se sentem seguras, né? Eu vou colocar, sei lá, vou investir um dinheiro para fazer um evento ao vivo e tal, mas será que a banda vai funcionar? Será que tem Wi-Fi? Então, fica essa dúvida sempre. Não, eu também passei por isso, uma transmissão que eu falei para a pessoa, olha, eu vou transmitir ao vivo no evento lá. Eu falei, nós vamos transmitir ao vivo para você aqui no Brasil, você vai pegar o sinal pela internet. Não, pelo amor de Deus. Eu falei, mas por quê? Não, vamos fazer um link. Eu falei, não tem necessidade. Não tem necessidade, vai transmitir pela internet. E realmente foi feita sem problema nenhum, uma banda muito boa. E o pessoal aqui no Brasil depois comentou que, puxa, estava todo mundo super receoso, com medo, e correu tudo bem. Que é o exemplo que eles tinham aqui, né? Infelizmente, eu volto a dizer, a banda ainda é uma pedra nesse caminho aí. Eu acho que no momento que a gente tiver uma banda realmente bacana, estável, eu acho que cada vez mais os produtores vão se sentir à vontade para usar a internet como uma plataforma de negócios. Queria mais uma vez agradecer a tua presença aqui. Eu acho que você conseguiu elucidar muitas das minhas dúvidas, das dúvidas do telespectador. E queria colocar à disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que você queira passar, por favor, fique à vontade. Denis, obrigado pelo convite, achei muito legal. Acho que é importante a gente ter sempre essa discussão da internet, porque a internet hoje faz parte da vida de todo mundo. Desde a criança hoje que já está se familiarizando com isso, até já as pessoas que já estão no mercado, as pessoas maduras. Então, é muito importante. E a internet, eu costumo dizer sempre, é o renascimento de muitas pessoas também. Então, às vezes, aquele telespectador que acha que já não tem uma perspectiva de trabalho e tal, a internet pode ser um caminho muito legal. Muito obrigado. O prazer foi todo nosso. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.